E eu ia te perguntar o seguinte, Tânia, já nesse processo de reformulação, reconfiguração da própria literatura indígena, você considera que seria importante compreender as práticas de pensamento indígenas fora do eixo mito e lenda? Porque era o que a gente estava conversando também um pouco antes, né? Quando a sociedade em geral pensa em povos indígenas, logo remete à ideia dos mitos ou lendas, né, indígenas e usa essas categorias. Você acha importante, então, fugir um pouco disso e levar esse pensamento para outros campos, outras categorias? Acho, com certeza. Eu acho que. é, é, Inclusive, eu expliquei um pouco isso na Bralic, né? Só que eu fui por outro caminho para, né? Só que, para mim, em relação à questão de lenda, é, é possível sim, mas, por exemplo, no ensino fundamental a gente pode falar de lenda, mas ainda assim é muito complicado porque, às vezes, aquilo que se está tratando como lenda não é lenda, é a história de origem de um povo. E aí, quando eu digo isso, eu estou me referindo ao conceito de lenda, qual é o conceito de lenda que está na mente do brasileiro comum, né? O brasileiro que não somos nós, o brasileiro comum que está ali, começando o ensino fundamental, ensino médio, é a lenda enquanto uma narrativa menor. Há uma lenda enquanto mentira. Só para fazer um paralelo disso, é só pegar, por exemplo, a Bíblia. Vamos tratar a Bíblia como lenda? Se a gente, não tratam como lenda, mas tratam, por exemplo, a narrativa de origem de um povo como lenda, por exemplo. E como eu mostrei lá naquele livro, né, dos Munduruku, né, Ai Papai Amikau, a história dos antigos Munduruku. E ainda coloco assim, às vezes, lá naquela época, né, o Sil orientou, né, histórias, é história, porque a gente sabe que história com E, né, é algo menor, é uma narrativa que beira ao fantástico e tal, né. Também não quero dizer que o fantástico não seja algo interessante e tal, mas eu estou querendo dizer que tornaram as mitologias indígenas, e quando eu digo mitologia, eu quero dizer histórias de origem de um povo, né, tornaram as histórias indígenas lenda, justamente para estigmatizar e para dominar. Né? E aí, inclusive, né, inclusive, eu posso dizer isso com propriedade, até parentes indígenas hoje, em alguns momentos, pegam as suas histórias e falam sobre suas histórias como lendas. Né? Existem as lendas? Existem. As lendas que são criadas ali e tal, que a gente consegue identificar como lenda. Mas daí você pegar uma história de origem e tratar essa história como lenda já é mais complicado. Né? Já é mais complicado. É só fazer um teste. Chega num púlpito de uma igreja qualquer, vou pegar uma assembleia. Chega num púlpito de uma assembleia e comece a falar da lenda do peixe Jonas e o peixe gigante, para ver o que vai acontecer com a pessoa. Né? Hoje vamos estudar a lenda de Jesus Cristo e a cura do cego, alguma coisa assim. Né? Isso não passa pela cabeça do brasileiro, tratar a mitologia cristã como lenda. Não passa. Né? Então, ou seja, estou utilizando lenda nesse sentido de que está na cabeça do povo, né? Esse sentido de uma narrativa menor, uma narrativa que beira o fantástico, que não existe e tal, que é criação, ficção e tal. Né? Mas, assim, tudo que eu estou dizendo é tudo relativo, tá? Porque ficção também é relativo, depende do que é ficção. Né? A gente vai entrar naquela questão do que é ou não é, da mesma forma como a gente entra na questão do que é e do que não é literatura, que é uma que é um que é um assunto que vem se desenrolando com muita força desde os formalistas, isso desde Aristóteles, na verdade, mas com os formalistas até os nossos dias isso nunca foi explicado, e ninguém hoje tem coragem para falar, para cravar sobre um conceito de literatura. Não, não existe isso. Né? Existem as perspectivas, mas assim, a gente não dá para dizer que existe um conceito específico de literatura. Até a própria teoria literária, ela tem medo de falar isso, de dizer, de cravar um conceito, porque assim, cada um tem as suas opiniões a respeito do que seja literatura. Mas o mercado tem o seu conceito. Né? O mercado trabalha com a literatura nesse sentido específico, no campo literário, a literatura principalmente enquanto ficção. Né? Porque lá nas estantes das livrarias está ficção, tem lá um setor história, tem outro setor medicina, tem outro setor biologia, tem lá, ou seja, tem as suas divisões, né? Mas isso é saudável também, eu acho. E dentro das discursividades também tem isso. Né? Nós temos os discursos medicinais, nós temos os discursos. E aí sim a gente pode até colocar como lenda, mas que não tem nada a ver com a história de origem, tem a ver com histórias ali que um pai inventa para um filho para dar medo ou para
né, educar muitas vezes o filho. Aí sim serve, né? Mas essas são muitos pontos muito sutis que é preciso, né, problematizar. O que não dá, no meu caso, é para a gente ficar nutrindo uma literatura que não mais responde às necessidades do Brasil. É isso que eu quero dizer, né? A literatura infanto-juvenil, que se vale das categorizações como lenda e mito para trabalhar com a literatura em sala de aula, ela já não dá mais conta de apresentar o Brasil para o povo brasileiro, não dá mais conta, nós temos que avançar, nós temos que aperfeiçoar as nossas formas de escrever as nossas histórias, as do passado e as atuais, para convencer os nossos leitores da nossa realidade. É isso que eu penso.